Difícil, né? Porque aí ia ficar, eu não estava escutando vocês, ia ficar como se... Aí não dava para, né, escutar vocês. Sabe? Como é que vocês estão? Eu tô cansada, mas tô bem. Cansada, Camila? Eu dei banho na cachorra, lavei a área, limpei a casa inteira, lavei Eita, roupa. Eu tô meia. trabalhando de Hoje casa. foi pesado. Ó, tá bom. E aí, Altino, beleza você? Tudo certo, professor, tudo bem. Eu não lavei casa hoje. Não. A dona Eu, de casa, no caso, sou eu O mesmo. meu dia de limpar a casa é amanhã. não. É, alguém tem que fazer, né? Pois E aí, é. Pedro, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite. Oi, amigo. Oi, Altino, tudo bom? Agora Tudo tá me bem? ouvindo agora, né? Os três. Isso. Não tava escutando vocês. Aí eu peguei, saí de tudo, entrei de novo, né? Aí agora Ué, voltou ao normal. o Edu não entrou ainda? Então, o Edu tava Aí na mesmo assim, outra, eu só escuto que... baixo. Tô escutando baixo vocês aí. Bom, então, a gente vai continuar, né? Da aula do que a gente deu. Agora vocês aí, tratem de participar também, tá, gente? Ok. Vamos ver aqui. Então, é, vou mostrar aqui para tentar ver se vocês tá, estão assistindo. Sim, Sim, pronto. professor, sim. Tem mais alguém entrando aí? Ah, tem o, O pronto, Du, o Edu. falta. Aceitei. Com ele agora. Entrou aí. E aí, Edu, beleza? Beleza, professor, tranquilo. Pronto, tranquilo. Então agora tá todo mundo aí agora. Falta mais alguém, não, né? Não somos nós. É. Ah, vocês são do Do quinto. quinto, né, semestre? Uhum. Ah, falta pouco, hein? Falta um ano. Ano que vem vocês terminam. Final do ano, sim. Então, mas pensa, se você fosse olhar para trás quando vocês estavam no primeiro ano ainda, né? Bastante tempo. Então, a primeiro, segundo, vocês estão no terceiro, não é isso? A gente tá no terceiro, sim. Então, ano que vem vocês terminam. E aí vocês podem fazer aquela, como falei para vocês, né? Fazer logo uma pós-graduação, que vai ajudar muito vocês na questão profissional e também no conhecimento, né? Então, isso aí vai ser importante para vocês. E não desistam do curso, tá, gente? Tá, vamos lá então. Então, aqui, vamos continuar a questão do período simples, né? Aqui então uma figurinha, uma tirinha. Bem, interessantes palavras as que inventamos são aí, sintaxe inventar. Agora vamos. É interessante isso aqui, Felipe. Muito bem. O que é sintaxe? Vamos que é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase. Então, se a gente for falar o que é morfologia, né? O estudo das palavras, o significado das palavras, né? O que essas palavras são, né? Bom, é um substantivo, é um adjetivo, isso é o que elas são, né? A sintaxe não. O que essas daí, por exemplo, o que esse substantivo representa numa frase, né? O verbo, por exemplo, o que esse verbo representa nessa frase. Ou porque tem orações que não têm verbo, que é conhecida como elipse verbal. Isso é muito comum em algumas línguas.
Se eu tivesse para dar um exemplo para vocês. E pena que eu não tenho um quadro negro aqui para escrever para vocês. Por exemplo, o verbo ser em algumas línguas, muitas vezes ele não é escrito, principalmente quando principalmente nas formas mais arcaicas, né? O verbo ser, ele era escrito em, em algumas situações, né? E algumas, no caso, que modernizaram, incorporaram um presente que não havia. Né? Um exemplo hebraico, por exemplo. O hebraico é uma língua que muitas vezes o verbo não está presente ali, né? É comum não estar. Mas aí você sabe pelo contexto, né? Então, existe muito comum no hebraico isso. E é claro, quem não conhece a língua vai sentir dificuldade, né, para entender certas particularidades, né? Mas quem já conhece vai entender bem o que significa isso, né, a questão do verbo. Somente na forma antiga, na forma que a Bíblia foi escrita, por exemplo, não existia o presente. E o verbo não era como hoje, como o significado na época era, né? Então, o verbo era, na realidade, é um estado, a qualidade de uma ação. Então, não é assim, era uma ação. Se a ação era completa ou incompleta. Então, mais ou menos assim a relação, por exemplo, passado e presente. Era o que tinha, passado e futuro, no texto bíblico, por exemplo, no hebraico arcaico, no hebraico antigo, havia essa questão. A ação era ou era ação completa ou incompleta. Tanto que esses verbos, o quadro verbal, né, do hebraico antigo, né, o hebraico bíblico, ele não existe um presente, né? Existe só isso. E alguns autores chamam de perfeito e imperfeito, outros chamam passado e futuro, e outros chamam essa forma de verbo completo e incompleto. Não existe só essas são as principais. Aí vem particípio, vem imperativo, né? E vem outras situações aí. As vozes também, tem vozes diferentes, por exemplo, causativa, que não tem, essa que tem essa causativa que não tem na, no português, né? Então, a estrutura antiga é diferente da atual. Né? A língua, quando modernizou, o hebraico, quando modernizou, teve que incluir um presente para se atualizar, para estar ao dia. Né? Então, o que eles fizeram? Pegaram a forma verbal, um particípio, e transformaram em um presente. Né? E transformaram em um presente. Então, em certas situações, ele aparece. Mas, normalmente, ele não aparece, o verbo. Então, um exemplo assim, só citando para vocês. Então, na morfologia, vemos que não trata dessas relações da palavra dentro de uma frase. Apenas, no caso da morfologia, a palavra é o que ela é. É um substantivo, é um adjetivo. Em qualquer situação ela vai ser um substantivo, em qualquer situação ela vai ser um adjetivo. Né? Então, vai ser sempre isso. Você vai fazer uma análise morfológica da palavra. Palavra cantar, aí verbo, aí você coloca infinitivo e tal, 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 tal. Coloca. Aí vai. Né? Um exemplo. Sintaxe, não. Sintaxe, o que é esse verbo? Qual é a relação desse verbo dentro dessa frase? O substantivo, por exemplo, nem sempre é um sujeito na oração. Normalmente, sim. Então, um pronome. Então, varia de acordo com cada situação. É onde a frase, onde essa palavra estiver localizada numa frase, aí ela vai ter o seu significado sintático, né? Fala assim. Eu lembro na minha época de criança, quando eu estudava, as professoras de português sempre passavam para a gente fazer análise morfológica e análise sintática. Fazíamos essas duas análises, né? Pegava-se um texto e daí nós colocávamos análise morfológica, palavra por palavra, o que era cada uma delas, né? Aí fazia a análise sintática, já colocamos a frase, já colocamos embaixo de cada palavra o que aquilo aquela palavra significava, qual é a relação dessa palavra em relação à frase e tudo. Né? Então, assim é a sintaxe
funciona dessa maneira, né? Um pouco diferente da gramática, da morfologia, mas é assim mesmo. A fonologia já é outra coisa, né? Também faz parte da gramática, mas a fonologia estuda os sons, né? É outra situação. O que devemos aprender? O objetivo é identificar e reconhecer os constituintes sintáticos de uma oração. O que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um objeto direto, objeto indireto. Né? Isso aí é o que vamos. O que é um predicativo do sujeito, o que é um predicativo do objeto. A sintaxe é muito complexa. Digamos assim, ela é mais, digamos assim, isso acontece assim. Vou explicar um negócio para vocês, caso vocês não entendam. Vou fazer uma pergunta para vocês, me respondam. Qual é a língua mais fácil de aprender? Inglês ou alemão? Inglês. Inglês. Ok. Por quê em relação ao alemão? Quer dizer, não vamos considerar a questão do uso, né? Isso aí influencia bastante a aprendizagem, né? Vamos supor que as duas línguas você não conhece nenhuma das duas no mesmo nível, um exemplo, tá? Então, o inglês é mais fácil. Agora fazer outra pergunta, vamos ver se vocês vão me responder. Qual dessas duas línguas ela é mais... Peraí, deixa eu dizer assim... Eu não vou dizer que chama mais perfeita, mas qual dessas línguas é a mais... Bom, é mais complexa, como é que eu vou falar? Não, é mais... Qual dessas duas línguas é mais fácil traduzir um texto fielmente? Não sei se vocês vão conseguir me responder isso. Se você não tem conhecimento do alemão, talvez vão dizer o inglês. Mas por quê? Porque eu conheço mais, eu escuto inglês no dia a dia, nos filmes, nas propagandas, né? Como eu falei, a questão da informática, isso aí ajudou a popularizar bastante o inglês. Mas vou dizer uma coisa para vocês, assim. Pegando as duas línguas, inglês e alemão, o inglês ele é mais simplificado. Os verbos são mais simplificados, né? Eu estou falando na parte linguística, não na parte fonética. A parte fonética do inglês é horrível. Principalmente o americano. É horrível. Se você comparar a fonética inglesa com a alemã, a fonética alemã é mais fácil. Por quê? Porque o alemão ele segue assim, tal como se lê se escreve. O inglês não. Por que o inglês tem essa diferença, essa dificuldade? Uma vez eu conversei com um professor de inglês, ele foi um professor meu de português e inglês na faculdade, ele falou o seguinte: por que o inglês evoluiu na fonética, mas não evoluiu na escrita? Então, quer dizer, a escrita não acompanhou a fonética. Significa que o inglês mais do passado, de alguns séculos atrás, era mais fácil de entender porque era mais fonético do que o que é hoje. Por exemplo, vou pegar uma palavra que ela se escreve, é escrita tanto em inglês como em alemão. E vou comparar também o inglês britânico e o inglês americano. A palavra, como é que se escreve Pedro em inglês? Me responda. Alô? Oi? Estão me Oi, ouvindo? eu escrevi, é Peter, né? Peter, mas se escreve Peter. Tá. Não, é certo. Em inglês, né? Escreve. Como se pronuncia em inglês? Peter, com I. Peter. Esse é em inglês britânico ou americano? Eu falei no americano. Esse é o britânico. Você sabe como é que se pronuncia no inglês americano? Pira. Ah, é o teu. Ah, tá. Entendi. Ó. Ó.
Peter é com E, mas se pronuncia o I. O britânico ele é mais próximo à fonética. Então, Peter. O americano fala Peter. Igual aquele carro, por exemplo. Como é que se escreve? Ó, a palavra cidade em inglês, como é que se escreve? City, É, né? City. C-I-T-Y, ok. O britânico vai pronunciar Aí o City. americano é City. E o americano vai Uhum. pronunciar City. Agora vamos para o alemão. O alemão se escreve do mesmo jeito que o inglês, a palavra Peter. Só que se pronuncia Peter. Peter. Tal como se escreve, se lê. Então, foneticamente, o alemão ele é mais fácil do que o inglês. O problema que você acha que é mais difícil a fonética é que vocês não estão acostumados a escutar o alemão do dia a dia, ler palavras de alemão do dia a dia, assistir filmes de alemão do dia a dia. Então, vocês não estão. Então, claro, é novo. Então, o seu ouvido não está acostumado com isso. Está mais acostumado com o inglês, né? Mas, comparando os dois idiomas, foneticamente, o alemão é mais fácil. Agora, gramaticalmente, qual que é mais complexo? O inglês ou o alemão? Qual o mais complexo, o inglês ou o alemão? Aí eu não sei se no alemão tem acentuação, mas o inglês, ele não tem acentuação, né? Então, um pouquinho mais Não tem. tranquilo. O alemão também não tem. Na realidade, ele tem somente aquele tremazinho, que é conhecido como um alto, que é somente a questão fonética. Igual o português também usava o trema, que não tem mais, né? Mas também não tem acento, o alemão. Mas o alemão é a língua mais complexa. Por quê? No alemão tem uma coisa que não existe no inglês, também não tem no português, que são as declinações. Certo? Existe uma forma de escrever e com os artigos também. Por exemplo, o alemão tem nominativo, dativo, genitivo, acusativo e vocativo, como tem o grego, como tem o latim, o russo. Isso torna-se, para você escrever, para você aprender, é mais complexo, porque é mais coisa para você aprender. Então, o alemão tem mas devido a ter essas declinações, é mais fácil você traduzir, porque é mais complexo, é mais completa a gramática. Por exemplo, uma palavra está escrita em nominativo, você sempre vai traduzir como sujeito aquela palavra. Está no nominativo. Um genitivo, você vai traduzir como posse, então vai depender da maneira como escreve. Então, quando você for traduzir algo em alemão, tirando, claro, o que complica um pouco também é que o alemão ele aglutina as palavras, né? Escreve 2, 3, 4 palavras sem hífen, tudo junto. Se você não conhece a língua, você não vai saber o que o cara está escrevendo. Tanto que você não vê aquelas palavras enormes em alemão, na realidade eles são 2, 3, 4, 5 palavras juntas, sem hífen, né? Eles aglutinam palavras, juntam tudo. Então isso torna-se mais difícil. Mas em termos de gramática, o alemão, se você um texto traduzido em alemão é mais fácil, um tradutor sofre menos do que o inglês, porque o inglês como é mais simplificado, então torna-se mais difícil. Às vezes você tem que contextualizar para fazer uma tradução. Tem elementos morfológicos, tem elementos, então é mais difícil de você, no caso, traduzir perfeitamente. O alemão tem mais elementos morfológicos, é mais coisa para você aprender, certo? Mas você tem um conhecimento da língua, aquela quantidade de elementos, você vai conseguir traduzir com mais perfeição o texto em alemão mais do que em inglês, por incrível que pareça. Mas o inglês é mais fácil, claro, você conhece mais o inglês, você conhece, e tem muitas coisas do inglês são palavras de origem latina, que você já conhece, né? Então, que escreve da mesma forma, modifica um pouco, né? Como rádio, televisão, né? Então, telefone. Então, essas coisas estão muito próximas, né? Então, o próprio nome carro, né? Então, a gente carro, em inglês, carro. Então, certo assim, vai para questão de vocabulário, né? Mas questão de estrutura mesmo, sintaxe, estrutura morfológica, é mais complexo o inglês, né? Então, bom, o português também não fica atrás, né? A gente acha que é fácil porque... Fácil não, né? A gente é entendível porque falamos esse idioma, né? Mas para um estrangeiro, sofre muito com o português.
Eu Na acho questão, o português mais difícil do que o inglês. é mais difícil que o inglês, o português. Eu só não acho o português mais difícil do que o espanhol. É mais difícil que o espanhol. O espanhol também tem essa facilidade. É que eu Fonética, falo pelo ponto de vista de que eu sei espanhol, né? eu Que também eu sei. estudei. Não, mas é que eu fui alfabetizada no espanhol, na Bolívia. Ah, Então eu falo por sim. esse lado. Eu acho o espanhol mais difícil do que o português. Eles estão par a par, Você acha mais difícil mais difícil. Eu acho ele um pouquinho mais difícil do que o português. o espanhol? O espanhol. Eu acho mais fácil. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Na minha opinião, é assim. Porque o português é assim. O espanhol, a dificuldade de um brasileiro falar espanhol é porque. E a dificuldade também de um espanhol falar português, questão fonética, tem uma questão. No espanhol não existe som nasal. Não existe som nasal. A pessoa de língua espanhola não usa o nariz para nada para falar. Nada. Enquanto o português usa o nariz. Por exemplo, todos os sons fechados, se você não usar o nariz, não forma. Por exemplo, quando a pessoa está resfriada, certas palavras saem horrível, porque não consegue, por causa da. Está entupido o nariz, você não consegue usar o nariz na fonética, né? E o espanhol não precisa. O cara pode estar gripado, pode estar com o nariz entupido, que não afeta em nada a pronúncia, porque ele não utiliza o nariz na parte da fonética. Tá? E o espanhol tem uma vantagem no português muito grande, tal como se lê, se escreve. Isso aí ajuda bastante a você não cometer erros. Por exemplo, em português já tem o X com um monte de sons. O X pode ter som de X mesmo, pode ter som de SH, pode ter som de Z, de S. Né? Bom, isso aí peguei 4. No espanhol só existe o som. Ainda tem um som de KS, ainda o X. O espanhol, o X só tem um som, que é o KS. Não existe duplo S por exemplo, se você vai escrever uma palavra como, por exemplo, a casa, por exemplo, o S tem som de Z, porque está entre vogais. O S entre vogais vai ter o som de Z. Para ele não ter o som de Z, o S, você tem que colocar um outro S. O espanhol não tem isso. O espanhol é só um S. E esse S não tem som de Z, é som de S mesmo. E em espanhol só existe um acento. Só tem um acento, que é o agudo. Enquanto português tem 3, né? 4 se for considerar a crase, né? Que não é acento, mas tá aí. Né? Então, agora os verbos em espanhol, às vezes tem talvez um pouco ter mais formas verbais do que o português, né? O espanhol. Aí nesse caso, Eu estava me referindo na questão da gramática mesmo, que ele é um pouco mais complicado. Bom, ao meu ver, ele é um pouquinho mais complicado que o português na questão da gramática. eu acho mais simplificado, viu, do que o português. Eu acho que o português ela tem mais, quer dizer, pior do que o português, assim, em termos de gramática, é o francês, né? O francês já é mais complicado que o português, principalmente nos verbos. Mas, assim, geralmente as línguas latinas, todas elas têm uma certa complexidade, né, nas formas verbais, né? Você vê, o inglês é simples, a forma verbal em inglês é muito simples. Então, já o português tem mais, o espanhol ele tem uma. Bom, se bem que algumas formas são anterior, já não utiliza. E o espanhol ele tem muito, muito verbo composto. Isso aí é que às vezes dificulta um pouco. Ele tem muito verbo composto, o espanhol. No caso, a forma verbal, a, a tabela verbal do espanhol é maior do que o português. Isso sim. Mas no restante é mais simplificado do que o português, né? E principalmente a fonética. Principalmente. É o que mais facilita. Bom, agora, claro, vai dar uma diferença nas palavras assim, que são escritas da mesma forma, com significado diferente. Isso tem muito nessas duas línguas, né? Então, tem muito isso. Isso aí dificulta os dois, as duas, a comunicação. Por exemplo, quem não conhece uma língua e a outra, por exemplo, se o português não conhece o espanhol não conhece o português, certas palavras vai gerar um certo até constrangimento entre os dois,
tentando falar, tem palavras que às vezes tem significado diferente, tem palavra que às vezes é um palavrão numa língua, e na outra não é. Assim como também, então, assim como tem uma diferença do português, o espanhol da Espanha, com o espanhol daqui da América Latina, no qual o espanhol da Espanha o pessoal usa muito palavrão, mas faz parte digamos assim, da cultura lá, né? Mas não é palavrão, né? É algo normal, mas para o pessoal da América Latina sente muito isso, como lá em Portugal também, né? Tantas palavras, expressões que usam lá, que aqui, eles falando aqui, vão pensar que estão xingando a gente por causa dessas certas coisas, né? Então, sim, só para tipo de introdução que estamos falando. Então, mas assim, basicamente a sintaxe nos idiomas, assim, nas línguas em geral, elas são mais ou menos. Por exemplo, se você conhece o que é um sujeito numa língua, você vai conhecer o que é na outra. Então, haverá algumas variações devido em caso em situações onde estão as palavras, que aí muda um pouco nessa questão. Mas, por exemplo, um sujeito, em todas as línguas vai ser sempre sujeito, um predicado vai ser sempre predicado, um objeto direto vai ser sempre objeto direto. Né? Então, nesse aspecto, a sintaxe, se você aprende bem, por exemplo, se é português, aquela mais complexa que é a inglesa, por exemplo, se você for estudar outro idioma, que seja assim, a não ser que seja um idioma muito diferente do português, né, você não vai ter dificuldade em aprender a sintaxe de outra língua, porque elas são muito semelhantes, né? Não existe muita diferença entre uma e outra, né? Existe, claro, quando é língua de ramos diferentes, ramos linguísticos diferentes, aí vai dar uma diferença em alguns aspectos, como falei, né? A colocação do sujeito, onde fica o sujeito, onde fica o verbo, orações às vezes que não tem um verbo, né? Que é um verbo, é implícito, né? Não está ali, não está ali, mas se traduz, se coloca, né? Mas não está, por isso, né? Algumas linhas tem essa questão, né? Bom, bom, vamos lá. A análise sintática deve se realizar em conjunto com a análise semântica. Por exemplo, o aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. Campainha. Alguma diferença entre essas frases aí? Quer dizer, é praticamente a mesma coisa, né? Vamos lá. A gramática tradicional convencionou que os termos da oração são classificados em essenciais. Por que essenciais? Em por quê? Porque em uma oração sempre haverá um sujeito e um predicado. O sujeito não está escrito, mas ele está presente. Esse é o ponto. Então, aí a oração é convencional dessa forma: essenciais, integrantes, acessórios e vocativo. Essenciais sempre está ali, sujeito predicado. Faz de oração, tá? Um sujeito predicado. Daí você vai dividir, né? Os integrantes faz parte entre o sujeito e o predicado, você vai encontrar os complementos verbais, os complementos nominais, complemento verbal quando é predicado verbal, acessão nominais quando é predicado nominal, agente da passiva, e por aí vai, né? São apenas uns complementos aí que estão aí. Esses são os integrantes, faz parte, integram aí o sujeito predicado. Acessórios. Acessórios são aqueles que estão ali, são os periféricos, que estão ali à parte, né? Mas também que estão dentro ali, como adjunto nominal, adjunto adverbial, o aposto. Né? E existe o vocativo, que é um termo isolado. Né? Isso aí é basicamente isso aqui. Né? A gramática tradicional convencionou são classificados nessas quatro, né? Classificados dessas quatro formas. Termo da oração.
Muda só um pouquinho de novo pra mim, rapidinho. Só faltava. Aí, pode passar. Só faltava o último termo. Você tá. Hã? É que eu tô anotando. Ah, não. Ah, você tá anotando? Ah, não, tá bom. Pode passar. Não, agora pode passar. Ah, não, tá bom. Ah, Só faltava o último termo. não, não, tudo bem. Então você avisa assim, ó, eu vou perguntar se eu posso passar ou não o slide, tá ok? Tudo bem. Então, Obrigada. vamos lá então. Desculpa. Então, termos da oração. Aí vamos aqui, separando aqui. Essenciais. Aqui está o sintaxe do período simples. Então, estamos trabalhando por enquanto com o período simples. Depois vamos trabalhar no período composto. Né? Então, sujeito, caros, são essenciais. Aqui, os integrantes. Né? Aí tem objeto direto e objeto indireto. Complementos nominais e agente da passiva. Tá aqui. Os acessórios têm o adjetivo nominal, adverbial e o aposto. Esse é um esquema aí para essenciais, integrantes, né? Como vimos aqui, né? E os acessórios, né? E o vocativo é separado, é a parte. Né? Mas basicamente em oração é isso aí. Porque o vocativo é uma coisa assim que em certas situações ele aparece. Né? Mas não é. E aparece geralmente só o verbo ali, né? Aí, sim. Quiser que pode passar ou tá copiando? Pode passar. Ah, tá. Mas eu vou deixar esse slide aí, tá? Eu vou Aham, deixar tranquilo. vou subir ele aí no portal para você. É que eu não sei porque eu gosto de ir escutando o professor e ir anotando. Eu tenho essa mania. Ó, é uma mania muito boa, viu? Que é a melhor forma de aprender. É melhor você aprende, ó. Porque aprende o quê? Se você copia, você presta atenção, o cérebro começa a trabalhar, você começa a fazer copiar, então você assimila mais fácil do que deixar para depois. Assim, já tá lá mesmo, vou deixar para depois. Não, você vai copiando no momento que você está pegando, você fixa melhor na sua mente. É bem melhor assim mesmo. Uhum. É um ótimo, é um bom, é um bom hábito que você tem. Então, vamos lá. Diferenciando as estruturas. Frase. A frase é todo enunciado linguístico, palavra ou conjunto de palavras que possui sentido completo. Independe de extensão e deve terminar com pausa bem definida, expressa pelos sinais de pontuação. Ponto, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, ponto seguido, né? 3 pontos. Né? Ponto seguido não, ponto suspensivo, né? É isso aí. Então, tipo assim, exemplo, final de ano é uma frase. Início de tormento é outra frase. Fogo é outra frase. Então, frase é diferente de oração. Frase é uma coisa, oração é outra. Isso às vezes existe uma confusão tremenda em relação ao que é frase e o que é oração. Bom, pegaram o que é frase, né? Oração. Aí agora a oração, olha o que é oração. É todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou locução verbal. Tudo começa com o pagamento da dívida. Então, começa o verbo aqui. Então, a oração vem daqui de tudo até dívida. Porque tem um verbo aqui, ó. Ou uma locução verbal. O verbo pode estar em elíptico, não aparece. Como eu estudei com o que aparece aqui, por exemplo. Ele fez tanto sucesso quanto a novela. Quer dizer, perdão, o filme fez tanto sucesso quanto a novela. Claro, você poderia escrever assim, o filme fez tanto sucesso quanto fez a novela. Né? Mas não se repetiu por quê? Porque, por exemplo, está entre parênteses, mas significa que esse fez aqui não está fazendo diferença. Porque o quanto aqui, ele está fazendo, digamos assim, está ligando, que isso é uma conjunção, ele está ligando a seguinte, a novela.
Então, o fez não precisa aparecer. Você pode colocar, se quiser, né, o filme fez tanto sucesso quanto fez a novela. Mas se você colocar o filme fez tanto sucesso quanto a novela, você vai saber que o verbo é o mesmo. Você está fazendo uma comparação do filme com a novela. Então, o verbo aqui é um verbo só o suficiente, não precisa de dois. Né? Escrever, embora ele está subentendido na frase. Vocês entenderam? Então, aqui está a frase, tem sentido completo. Não tem extensão, necessário ter verbo, não tem nada. Aí é uma frase. São três frases que estão usando. Final de ano, início do momento, fogo. E a oração, veja que sempre tem um verbo implícito ou explícito. Quer dizer, mais explícito que mais comum. E outro implícito também. Bom, então vamos ver aqui. Um verbo, uma oração. É igual a um período. Simples, oração absoluta. Então, dois ou mais verbos é igual a duas ou mais orações, igual a um período composto. Aí vem por coordenação, subordinação ou misto. Esse período composto já vamos estudar mais adiante. Por isso, no caso, estamos no período simples, que é esse aí de cima, que é, no caso, formado por uma oração e um verbo presente. Entenderam? Sim, só deixa uns 2 minutinhos aí pra mim que eu tava acabando de copiar, desculpa. Você quer copiar essa ou a anterior também? Já copiou você? Oi, pro? Você copiou a anterior ou não precisa? Copiei. Você É quer que copiar eu essa tô daí? meio, como eu posso dizer, com falta de prática de copiar rápido. Ah, entendi. Tá bom. As férias. Muito bem. Nossa, eu no cursinho, eu não conseguia entender como que eu copiava tão rápido para anotar as coisas. Mas eu dava conta. Dava Aí, conta, né? Ó, então já tem prática já. pode passar, Pro. Ok. Então, vamos lá então. Obrigada. De nada. Diferenciando as estruturas. Período. É a frase organizada em uma, duas ou mais orações. Aí tá. Os morcegos possuem hábitos noturnos. Duas orações, né? Então seria o período composto disso aí. Então, vamos lá. Aí, vou deixar para você copiar, né? Não, pode passar. Esses aí eu consigo copiar rapidinho. É que eu vou resumindo enquanto eu vou copiando. Tá. Termos essenciais da oração. Sujeito. É o termo que pratica uma ação. É o termo que sofre uma ação. É o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. É isso aí. Então, essa é a definição de sujeito. Então, ele pratica ação, ele sofre ação, e ele é o termo pelo qual declaramos ou dizemos algo. Por exemplo, Jéssica estudou muito. Jéssica praticou a ação de estudar. Vanessa foi maltratada. Então, Vanessa sofreu a ação. E aí nós estamos falando, Geisa é uma ótima aluna. Então, estamos falando, dizendo algo sobre Geisa, que ela é uma ótima aluna. Então, vemos aí o sujeito é Jéssica, é Vanessa e Geisa, em cada uma das orações, né? Em forma simples. Pro, pode passar. Enquanto o Pro vai falando, eu vou copiando. Tá. Pode. Núcleo. Tá.
Tá bom. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma de maior importância semântica, designando o ser sobre o qual se declara algo. A essa palavra dando o nome de núcleo do sujeito. Os jovens adoraram a iniciativa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o sujeito aí? Os jovens. Sujeito. Jovens. Jovens. Os Não. jovens. Os jovens é o sujeito. Aí se eu pergunto, qual é o núcleo do sujeito? Jovens. 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 Entendeu? Porque assim, o sujeito é os jovens. Porque está no plural aqui. Você vai singular o jovem. Mas no caso aqui, o núcleo do sujeito é jovens. Faz parte aqui. Porque a palavra mais importante não é os. A palavra mais importante é jovens. O núcleo do sujeito. Então vimos que é sujeito, núcleo do sujeito. Tipos de sujeito. Estudamos na aula passada um pouco sobre isso, estamos apenas revisando nessa questão aqui. Então, quais são os tipos de sujeito? Determinados. O que é determinado? Aí tem simples e composto. Determinado é o quê? É o sujeito que você conhece. É determinado. O que é que determina o sujeito nesse caso? O artigo. No caso, é o artigo definido. Esse. No caso, aí é o artigo definido, né? Então, como tem um sujeito aqui, assim, só o núcleo ele possui, a menina sorriu. Então, a menina é o sujeito, o núcleo do sujeito é menina. É determinado porque é determinado. O composto, dois ou mais núcleos. Então, Romeu e Julieta, aqui, ó, o sujeito, o núcleo do sujeito é Romeu e Julieta, são os núcleos, né? Morreram do mal de amor. Então, os dois, então pode ser determinado simples ou composto. Né? Tá. Vou passar, viu? Pode, pro. Tá. Sujeito indeterminado. O conceito é quando não se pode ou não se quer identificar. Por isso que chama indeterminado. Aí tem duas ocorrências. Primeira ocorrência, verbo na terceira do plural, sem haver sujeito expresso no contexto. Telefonaram para você. Aí você, quem? Porque você não sabe quem telefonou para você. O que passaram para você, a pessoa que passou para você, a informação, não quer identificar o sujeito. Ah, telefonaram para você. Mas você não sabe quem ligou para você. Pode ser qualquer um. Então, o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa. Por que terceira pessoa? É porque é sempre aquela pessoa, terceira pessoa que está distante, né? Mas nesse caso aqui, né? Então, você não sabe quem ligou para você, quem telefonou para você. A segunda ocorrência é o verbo na terceira pessoa do plural, mais índice de terminação do sujeito. Aqui. Se. Na realidade, tá errado aqui. Acho que é terceira pessoa do singular, não é plural não, tá? O nome plural tá errado aqui. É singular. Depois eu vou corrigir isso aí. Tá. Precisa-se de digitadores. Mas se eu colocar também no singular aqui, no plural também, poderia dar certo também. Se eu colocar precisam-se de digitadores. Então, precisa-se. Onde é que você não sabe quem precisa de digitadores, né? Alguém precisa. Você não sabe quem. Então, existem as duas correndo. Ou o verbo está em terceira pessoa do plural, sozinho, ou ele está no singular ou no plural com a partícula se. Ah, uma diferençazinha aqui em relação ao espanhol, né?
O espanhol, por exemplo, em português, eu nunca uso o pronome oblíquo antes do verbo, né? Aqui em espanhol, depois de colocar precisa-se, né? Na realidade, não seria precisar, né? Seria necessita. Mas em espanhol não é muito comum isso. Se usa como assim, se necessita de digitadores. Se necessita. Em espanhol se escreveria dessa forma. Em português já é o contrário. Eu não posso. Igual como a pessoa fala assim, essas frases, né? A pessoa fala, ah, sem o pronome pessoal. Te amo. Em português está erradíssimo. Teria que escrever, falar amo-te. Esse é o correto em português. O te amo está errado. Está bem errado em português. Agora, se eu colocar eu te amo, aí sim. Tem pronome pessoal, tem pronome caso oblíquo, mais o verbo. Mas se eu colocar o pronome caso oblíquo mais o verbo em português, está totalmente errado. Em espanhol está certo. Vamos lá, então. Quando a partícula se é a passivadora, basta verificar as duas condições. Só tem esses dois. Verbo transitivo direto, flexionado na terceira pessoa singular ou plural. Quebrou-se a janela. Isso tudo estamos falando de indeterminado, tá? Sujeito indeterminado, isso aí. A outra possibilidade de transformação para a voz passiva analítica. Venderam-se carros. Está na terceira pessoa plural. Com partícula se. Então, também venderam-se carros. Você não sabe quem vendeu. Não sabe. Então, é indeterminado. Então, está aí na voz passiva. Aí vem coisa. Vamos lá. Na nomenclatura gramatical brasileira, não existem as denominações oculto, elíptico ou desinencial. No lugar dela, disse apenas que o sujeito é simples. Antigamente se dizia sujeito oculto, elíptico, no caso do verbo, elipse verbal, desinencial, da desinência. Antigamente se falava isso, mas hoje já não usa mais. Mudou um pouco. Observação 2. Inexistente não é o tipo de sujeito. Neste caso, o mais coerente é dizer que a oração não tem sujeito. A oração sem sujeito. É o que realmente fala isso aí. Sujeito indeterminado. Pode ser acidental ou proposital. Os meninos estavam alegres. Ok? Ó. Chegaram tarde da festa. Então, sujeito simples, os meninos. Porque aqui, ó, os meninos estavam alegres. Mas eu separei com um ponto. Quer dizer que já é outra oração. Mas eu entendo que está falando dos meninos. Porque se os meninos estavam alegres, podia colocar aqui. Os meninos chegaram tarde da festa. Mas não se coloca os meninos porque vai ficar meio redundante, né? Porque já que está é um período assim composto, digamos aqui, né? Então aqui teriam duas. Não, é período simples com. Isso. Eles teriam duas orações aqui, que é um período com duas orações. Aqui tem dois verbos, ó. Né? Que cada uma oração, porque cada oração tem um verbo. Tá? Então, o sujeito aqui é os meninos, a primeira está completa, é determinado. E a segunda indeterminada não aparece os meninos. Mas, sabe-se que são os meninos, nesse caso. Falou-se muito sobre o filme, falou-se. Enviou-se o e-mail ontem. Eu simples o e-mail. Então, mas quem enviou? Ninguém sabe. Oração sem sujeito. Tá difícil aí ou tá um pouquinho complicado isso aí? Eu vou ser sincera, a gramática portuguesa, ela me ferra um pouquinho nessa vida. Não é? É complicado, né? Ela me bate um pouquinho.
Eu acho que até por isso que eu insisto tanto em ficar anotando cada A que o professor fala nas matérias que a gente tem de gramática, porque eu realmente eu peno um pouquinho com isso. Não, mas não é só você, não. Isso não é. A gramática, a língua portuguesa é uma estrutura muito complexa. Muito complexa. Olha, notem que, veja bem, estamos falando do período simples, estamos falando desse sujeito. O que é sujeito? Só sujeitos estamos falando aí. Olha o tanto de coisa que apareceu. Aqui, por exemplo, essa oração sem sujeito. Essa aqui não é complicada, porque existe alguns parâmetros que você pode seguir, então, para não errar. Essa aqui, essa anterior determinado, essa aqui já é mais um pouquinho mais complexo um pouco, isso aí. Porque existe muita coisinha. Essa aqui não. Tem algumas. Se você memoriza isso aqui, você não vai ter dificuldade de identificar uma oração sem sujeito. Por exemplo, temos oração sem sujeito quando a informação veiculada pelo predicado, senta-se no verbo impessoal. Então, isso, para você saber se é oração sem sujeito, você tem que ver o predicado. Tá? E tem um verbo impessoal, que não é pessoa. Portanto, não há relação sujeito-verbo. Né? Porque, como é verbo impessoal, o verbo não expressa a pessoa. Por exemplo, quais os casos? Verbos que exprimem fenômeno da natureza. Por exemplo, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, lampejar, trovejar, nevar. Fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Não existe sujeito aí. O verbo é impessoal, porque não tem pessoa. Entendeu o que é impessoal? Verbo pessoal, não pessoa. Verbo pessoal não tem. Então, o verbo chover expressa fenômeno da natureza e não é sujeito. Então, aí não tem sujeito. Entendeu? Sim. Até aí tudo bem, né? Como Uhum. diz um livro assim, como diz um paraquedista suicida caindo sem o paraquedas aberto, passando pelo 10º andar e diz: até aqui tudo bem. Né? Aí vem essa coisinha de português que a gente se morde, né? Que é o quê? As exceções. Hoje tem mínimo. Na minha época tinha tanta exceção que a gente fala assim: ó, a língua portuguesa tem mais exceção do que regra. Olha aqui, olha só. Exceção. Se o verbo que esse um fenômeno natural for empregado no sentido figurado, então haverá sujeito. Poxa, tá rindo tão bem, né? Aí fala, choveram, aí tem reclamações contra aquela empresa. Então, no caso do chover, não é chuva, chuva, chuva. Quer dizer, tipo assim, é, teve muitas reclamações contra aquela empresa. Então, neste caso, tem o sujeito, que são, no caso, as reclamações. Aí sim, reclamações é o sujeito. Né? E choveram aqui, ele está empregando em sentido figurado e não em sentido real. Então, essa é a exceção. Vamos lá. Bom, outra oração sem sujeito. Quando os verbos fazer, ser, estar, na indicação de tempo cronológico ou clima. Faz 2 anos que ele saiu. É 1 hora, está frio. Então aqui não tem sujeito também. Verbo fazer, verbo ser, verbo estar. Normalmente são verbos de ligação, né? Mas esses verbos aí, então, nessa situação, não tem sujeito também. Terceiro caso, quando o verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido. Há muitos alunos na sala. Então também não tem um sujeito aqui. Há 2 meses que eu não vejo Maria. Maria não é sujeito, tá? Aqui também não é sujeito. O sujeito não existe aqui no caso. O verbo está aqui. Essa é outra situação. Oração sujeito. Atenção, o verbo existir não é impessoal. Sendo assim, ele possuiria sujeito expresso na oração. Existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Então aqui, ó, as 4 pessoas
né? Então aqui existe um caso de pessoa, então aqui tem o sujeito, nesse caso. Aí que dá nozinho, não é, Cami? Dá sim. É essas coisas aí, ó. É isso que o português é complicado nesse aspecto. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui. Temos exercício aqui. Ah, isso aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou colocar em forma de exercício para vocês lá no, no- no- na parte de atividades, tá? Ó, tem a atividade um já tá lá, vocês façam, tá? A semana passada, retrasada, né? Antes que feche o portal. E aqui eu vou parar por aqui, que depois aí vamos entrar em outro assunto. Essa questão de sujeito aí, já vimos aí. E eu vou colocar isso aqui lá nas atividades para vocês fazerem, tá bom? E aí a gente discute na próxima aula. Porque não Beleza, vai muita professor. coisa. Hã? Tranquilo. Tranquilo, né? Uhum. Beleza, tá tudo certo também. Então, gente, deixa eu falar com vocês aí, então. Foi muito complicado a aula de hoje? Ah, tranquilo. Ai, a Hã? minha cabeça deu. Ai, gente. Só um pouquinho. Eu e gramática não temos um relacionamento muito bom. Mas aí é Professor, sintaxe que estamos estudando, viu? Não é nem gramática, aí é sintaxe aí, que é o mais complexo. qual que é aquele livro que o senhor recomendou para nós? Eu Hã? esqueci o nome. O livro que o senhor recomendou para nós na aula anterior, eu ia Tem um anotar e livro, eu acabei ó, esquecendo de anotar. tem um livro que tem acesso na biblioteca virtual, eu vou postar lá para vocês lá, que é bom. Esse livro está lá para vocês lerem, que é sobre introdução à sintaxe e à semântica, ó, excelente. Tem esse aqui que é um ótimo material para vocês, que eu indiquei para vocês. Ó, Deixa eu anotar aqui, rapidão. Moderna Gramática Brasileira Portuguesa, de Evanildo Bechara. Essa minha deve Evanildo. ter de edição mais nova. Essa minha já tem alguns anos já, então não é a última edição não. Eu acho, acredito que tem a edição mais nova que essa. Acredito eu. Mas eu vou postar um outro livro lá que vocês. Ó, essa é a 37ª edição. Aham. Bem editado, né? E esse é do ano 2009. Então, tem 12 anos. Esse aqui. Acredito eu que deve ter outras edições mais novas. Que vocês buscam aí. Né? Mas. E, gente? Ficou alguma dúvida? Ficou, né? Tudo. Brincando. Próxima aula vamos tirar algumas, vamos fazer algumas atividades, vou botar essa atividade para vocês fazerem. Na próxima aula vamos fazer algumas atividades disso aí, que eu acho que vai ser bom para. Eu vou ver se eu preparo e vou mando para vocês aí por jogar num grupo, para vocês praticarem um pouquinho. Tentar fazer isso, tá bom? Senão eu vou jogar no próprio portal. Beleza? Beleza, professor. Gente, valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Boa noite. Qualquer coisa, precisando, vocês mandam uma mensagem para mim, tá? Beleza, professor. Tranquilo, boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite para vocês.